Bem-vindos ao GaliarziCast, o espaço onde ideias ganham voz, conteúdo direto, inteligente e sem enrolação. Seja bem-vindo ao GaliarziCast. Esse é um podcast da vida real da gestão condomínio. Aqui a gente fala da gestão condominial, prestadores de serviços e de pessoas. Hoje estamos entrevistando o Erickson, síndico profissional, síndico morador, Lucimar. Seja bem-vindo ao GaliarziCast. É um prazer vocês terem acertado o nosso convite e vou deixar você se apresentar aí. Vamos lá, Erickson. Obrigado, Alan, boa tarde. Alan, boa tarde, Lucimauro. Meu nome é Harrison e eu sou da empresa Versátil Síndicos Profissionais. Boa tarde, Alan, boa tarde, Harrison. Meu nome é Lucimauro, já atuei como síndico por muitos anos, subsíndico, então trago um pouco dessa experiência de morador e de síndico aí pra gente trocar ideias aí. Vamos começar com o Lucimauro, então, que já é um morador aí mais antigo, né, nos condomínios aí. Ele já vem tratando diretamente aí com o pessoal. Como é que tu caiu nessa questão de síndico, da sindicância? Como é que tu entrou? Se arrependeu, não se arrependeu? Como é que foi tu entrar? Já faz um certo tempo que tu trabalha aí como síndico ali, né? Morador, né? Como é que tu... Faz tempo já que tu exerce essa atividade aí no condomínio? Na verdade foi um contexto todo, né? Porque o prédio em que eu fui residir são um prédio... com 30 e poucos apartamentos, né? Então é um condomínio, eu fui um dos primeiros moradores do condomínio, se não o primeiro. A gente chegou logo que o prédio esteve pronto, né, para morar. E aí já tinha um síndico, já tinha sido estabelecido um síndico, nosso amigo e tal, ficou nessa administração e nós fomos juntos ali, os moradores, né, os primeiros moradores, construindo a ideia do condomínio, de como queríamos o condomínio, né? E posteriormente esse síndico saiu, precisava um substituto. E aí, por ocasião, por experiência, acabei assumindo como síndico, então, e dando continuidade àquela nossa ideia do que pretendíamos fazer com o condomínio, como administrá-lo. Foi dessa forma que eu comecei a atuar como síndico. Isso lá, estamos falando já do período de 2015, aproximadamente. E como é que é essa questão de tu atuar como síndico, residir no mesmo condomínio, atuar junto com o morador, tu encontrar aquele morador no elevador ali, ter aquilo ali? Tem muitas reclamações, não é? Como é que tu lida com essas questões aí? Tu acha legal? Essa é a grande... Eu acho que está aí uma grande diferença entre o síndico profissional, né, e o síndico morador. Veja bem, Erison, Alan, vocês são profissionais, sem dúvida nenhuma, o conhecimento de vocês, de legislação, de tudo, sempre vai ser, sempre é uma palavra forte, mas com certeza, na maioria absoluta das vezes, vai ser muito maior esse conhecimento do que de um morador, né? O morador, ele vai aprendendo. Então, mas aí entra uma questão que eu acho que é o grande diferencial do síndico, né, que eu vejo. Que ele não administra só um condomínio, ele administra pessoas e relacionamentos. E aí que entra o perfil dessa pessoa para ser morador, Sim. né? Porque realmente, como você falou, ele vai encontrar um morador no elevador, ele vai encontrar na área da piscina, na academia, no parquinho, ele vai estar sempre encontrando na garagem. Aquele amigo pessoal. O amigo pessoal. E sempre alguém vai ter uma demanda. Sim. Né? Uma demanda, ou vai te pedir alguma coisa, ou tem uma reclamação, ou tem uma sugestão, e você tem que dar atenção para todos. E qual é a questão que está? O morador, ele não trabalha com isso. Muitas vezes ele é voluntário, né? Sem sequer ter indenização. Então, é uma dedicação pessoal para aquilo, né? Então, ele tem outros afazeres, ele não vive naquela situação de condomínio o tempo todo, mas tem que dar atenção, né? Tem uma vida particular, né? Tem uma vida particular e tem que gerir. Tem que gerir, né? Ele tem que... né? Mas faz parte. Eu acho que essa é a grande diferença, né? A grande dificuldade realmente é essa, de poder conciliar o trabalho, que não é ser síndico, com ser morador, que também tem a sua opinião própria, mas aí você não pode confundir, porque nem sempre a tua opinião como síndico vai prevalecer. Sim. Porque ali você tem um voto. Uma coisa é você administrar, outra coisa é você querer conduzir a administração da tua forma. Então isso sempre vai ter que passar por assembleias, né, pelo próprio conselho, né, mas essa administração tem que ser feita. Mas, repito, para mim, a grande dificuldade do síndico
principalmente do morador, mas para vocês também, profissionais, com certeza, é administrar pessoas. Eu acho que é a maior dificuldade. Vocês vão poder dar continuidade, tenho certeza. Vamos comentar trazer sobre o Erickson aí para essa conversa mais profissional e vamos introduzir a forma aí. E daí, Erickson, o que tu me diz? Quanto tempo faz tu trabalho aí? Era de Passo Fundo, não era? Começou a implementar essa questão aí de síndico profissional, né? Quantos condomínios tu administra hoje, atualmente, em Passo Fundo, ou fora de Passo Fundo também? Como é que é a tua metodologia ali? Vamos... Bom, seguindo então do início da empresa, né? A gente conheceu a estrutura em Florianópolis, né? Que Florianópolis é um mercado que tem bastante síndico profissional, né? E há 7 anos, então, nós resolvemos trazer isso para Passo Fundo, essa novidade. Então, nós somos pioneiros em trazer o síndico profissional para Passo Fundo, que não tinha. As administradoras fazem o papel delas e não tinha o síndico profissional. Então, nós abrimos esse mercado em Passo Fundo há 7 anos atrás. Eu e a Heloísa, minha esposa, né, que atua também como síndico profissional também. Uhum. Então, a partir de então, a gente foi abrir mercado, que não foi fácil abrir mercado em Passo Fundo, até entender o que é o síndico profissional, né? Qual é que é a diferença do síndico profissional e da administradora, né? Então, teve que se deixar bem claro quais as funções de cada um para poder, então, exercer a atividade de síndico profissional, né? E realmente, pegando o gancho do Lucimauro, hoje o maior desafio são as pessoas, né? Não é um portão, não é um elevador, são fazer a gestão das pessoas, né? Eu no meu ponto de vista, até compartilhando com vocês, eu acho que o condomínio hoje, né? Aquilo que eu sempre digo, uma vez o condomínio era construído, era só escada, eu sempre conto essa historinha, era escada, elevador e extintores. Hoje não, hoje o condomínio é 10, 15 andares, você tem que se preocupar com mini mercado, com piscina, academia, isso aí virou tipo uma empresa, né? Então o síndico profissional entrou na questão seguinte, o Silmauro viaja a semana inteira, dando um exemplo, viaja a semana inteira, não importa, o condomínio tem que estar funcionando perfeitamente para o Silmauro chegar na sexta-feira de noite, funcionando redondo. O Silmauro está todo dia em casa, com a família, ele tem que estar funcionando da mesma forma. Então, eu acho que veio nessas questões para auxiliar o síndico, que eu acho que também, nós estávamos conversando anteriormente, auxiliar o síndico morador a esse conhecimento e essa troca de ideias, que eu acho que o subsíndico que tem essa característica, né, de fazer esse elo, que o subsíndico ele conhece o morador. E tem essa característica de poder auxiliar o síndico profissional também, né? Eu vejo nesse ponto aí. E tudo é informação. Acho que um condomínio não informado gera atrito e gera conflito entre as pessoas. E principalmente o Lucimauro, por exemplo, que foi síndico morador, né? Uhum. Desde notificar um morador que é vizinho. Não é fácil, né? Com certeza. Tu vai encontrar ele no elevador, tu vai encontrar ele lá fora, né? Vai vir assim... E ninguém aceita ser repreendido. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Exato. A gente pode tirar esse exemplo em qualquer situação. O mau motorista que é repreendido, mesmo estando errado, ele recebe uma multa de trânsito, ele não gosta. Com certeza. Ninguém gosta de ser repreendido. E ali o morador que ficou com som alto ou que foi inconveniente no prédio, ele vai ser repreendido, ele não gosta. E aquilo acaba se tornando pessoal. É muito difícil. É muito difícil a pessoa que tem o discernimento de não tornar aquilo pessoal. Normalmente torna pessoal. Torna pessoal. Isso é uma dificuldade. E aí que entra a diferença do profissional, né? Então a gente não mora no condomínio, você consegue fazer uma notificação de forma profissional. Obviamente vai ter a reclamação, né? Sem sombra de dúvida, como síndico morador, mas o morador vai vir de outra forma para a gente. Então a gente não tem aquele relacionamento de vizinhos. E isso facilita o trabalho do profissional. Né? Exatamente. Eu também vejo nessa questão do profissional, né? Que faz essa gestão do condomínio. Fazer essa questão de tu planejar o condomínio, que eu via que não tinha muito a questão do planejamento. E hoje tem a questão de tu planejar o ano do condomínio. Que como eu falei, o condomínio eram pequenos e não tinham planejamento. Se apagava fogo. Né? E hoje nós não podemos mais fazer isso. Hoje nós temos que planejar anual, mais ou menos, o planejamento para as pessoas terem. E os moradores cobram mais do síndico, do subsíndico, do síndico morador. E o conselho tem um conselho ativo hoje, né? Eu vejo nessas questões. Não sei como é que vocês veem essa questão do conselho fiscal. O conselho fiscal é amigo do síndico ou é inimigo do síndico aí?
o conselho? Eu acho que nenhum nem outro e ambos, né? E ambos? Porque podem ser amigos, mas não necessariamente são amigos no que diz respeito a atuar como fiscais, né? Uhum. Porque senão perde o objeto, né? Mas o conselho ele é muito importante, porque pelas situações agora, como o Edson falou, quando o síndico tem que notificar algum morador, ele já tira aquela responsabilidade somente dele, porque passa do conselho. Quem faz a notificação é a administradora, né? No caso do síndico morador, a administradora faz a notificação, então já pega uma terceira parte, e quando questionado pelo morador notificado, ele diz, não, isso aí passou pelo conselho, foi decidido da certa forma, mas você pode colocar em assembleia, tua insatisfação e pronto. Tu já tira, tenta do máximo tirar o caráter pessoal. Mas isso é difícil, entende? Isso é difícil, porque relacionamentos, né? Conforme a pessoa te aborda na garagem, conforme a pessoa te aborda no elevador, né? Então tem que ter muita paciência, tem que saber mexer com isso. E às vezes vai pegar, qualquer pessoa pode estar num dia mais difícil, né? Porque eu acho que cada condomínio tem seu perfil, né? Exato. Tu tem que ver que de repente tem um condomínio que tem mais proprietários, tem mais famílias, tem mais idosos, tem mais crianças, ou tem mais estudantes, né? Aí tu vê, não, tem mais idosos naquele condomínio. Então tu vai ter que ter uma atenção mais especial naquelas situações ali, né? Então acho que se adaptam, né? São algumas questões que tu tem que ver como é que tu vai tratar aquele condomínio ali. Isso mesmo, né? É de acordo com o perfil. Mas uma coisa, tu falou a questão do planejamento, né? Muito importante quando a gente entra no condomínio, né? Fazer o planejamento do condomínio. Aí tem várias formas de planejamento, né? Feito esse planejamento, é sempre importante ter o conselho como apoiador, né? Para fazer a execução desse plano de ação. Porque é muito bonito ter um planejamento, mas tu tem que ir para ação. E quem faz ação normalmente é o síndico profissional, no caso, né? Então, a gente que faz ação, a gente faz todo um planejamento em parceria com o conselho, né? Obviamente, em assembleia, se define as prioridades, em cima disso, se toca o barco no condomínio, né? Fazer uma gestão realmente planejada e organizada, e para isso o conselho é fundamental nessa participação aí. Então, assim, é que nem o Luciano falou, não é amigo, né? Inimigo, mas também é os dois, né? E cabe bem ao contexto, sim. Porque eu acho que o síndico ele tem que ter um respaldo ali, né? Tipo, do conselho. Nós vamos ter que fazer isso aí. Mas o que o conselho acha? Né? Até para dizer, eu acho que o conselho dá essa legitimidade, né? Porque tem decisões que são básicas. Estragou o elevador. O síndico vai lá e entra em contato com a manutenção, vai mandar consertar o elevador. Mas tem questões que são estratégicas. Por exemplo, foi estabelecido em assembleia de adquirir um material para a área da piscina. E aí o síndico vai fazer orçamentos. Aí, nesse momento, eu acho que já tem um tipo de decisão que cabe consultar o conselho. Olha, vocês acham melhor isso ou aquilo. Para quê? Para dar essa legitimidade. Dizer, não, o síndico preferiu a mesa marrom, mas os moradores queriam a mesa bege. Exato. Por exemplo. Agora, se o conselho decidiu, não, entende? Eu acho que é por aí. O conselho tem essa questão também aí para... E no nosso caso, como profissional, nós não somos proprietário de nenhuma unidade. Então, os conselheiros que são os proprietários. Por isso que nós, como síndicos profissionais, temos que compartilhar a decisão com o conselho, porque o apartamento, as áreas comuns são deles, né? Então, também tem que ter essa participação efetiva numa tomada de decisão do conselho, né? Eu sempre digo que comentei com o Lucimar, comentei contigo, muda síndico, muda administrador, mas o apartamento, fica o condomínio, fica para o morador. Então é um patrimônio, né? Isso. Então tem que ser muito bem pensado, planejado, porque as pessoas vão embora, ficam, mas o patrimônio é do morador, né? Então tem que ser compartilhado. E voltamos na nossa conversa anterior. Informação. Tu ter conhecimento, trabalhar junto com pessoas, né? Porque a pior coisa é tu fazer, comprar uma coisa ou fazer uma coisa. Não era assim que era para fazer. Tu volta lá atrás da estaca. Tá, e aí como é que... Eu pensando como síndico. Mas aí como é que eu vou fazer agora? Né? O bom é tu agradar todo mundo. Claro que é difícil tu agradar, mas tu tem que tentar fazer 100%, né? Para tentar organizar isso aí. Não, e dentro de um condomínio, vamos lá, 40 apartamentos, 40 famílias, né? Solteiros, casados, casais com filhos, casais sem filhos, casais de idosos, né? Ou estudantes, 40 apartamentos.
pessoas com perfis diferentes, né? E você tem que ter também noção de como o que cada um quer para o condomínio, né? Talvez o idoso queira estabilidade, para ele aquilo ali tá bom. Talvez o casal jovem, não, eu quero ampliar a área da piscina, eu quero fazer um quiosque novo, eu quero fazer melhorias, né? E talvez o estudante não tem interesse nenhum no condomínio, ele não participa de nada. Eu estou dando um exemplo, Sim, isso sim. não é um perfil óbvio, que são só exemplos, né? E aí o síndico profissional tem que saber administrar isso para essa tomada de decisões, mas aí vem ao encontro do que você falou. Quem tem que ter essas tomadas de decisões são os moradores. Uhum. Né? O síndico não tem como adentrar nesse planejamento. Eu pretendo isso para os condomínios. Não é eu pretendo, eu vou executar o que vocês pretendem. Exatamente. É nessa parte que vocês entram aí, né? Isso aí. Que fique melhor para os moradores. Isso, né? isso. Porque vocês, os moradores, vivem o dia a dia dali. O síndico profissional, né, vai embora, né? Ele está tentando deixar a melhor forma para viver o dia e a noite, o mais seguro, o melhor, ali o condomínio, né? Uhum. Eu vejo nessa questão. E alguma história mais inusitada aí que vocês viveram no condomínio, aí, que vocês disseram, não, isso aqui não pode ter acontecido no condomínio, alguma coisa aí, na experiência de vocês aí, nesses 10 anos, ou aí que não pode ter acontecido isso aí no condomínio, uma história para contar para nós, hein? São tantas, né? Aí eu acho interessante porque vocês já devem ter passado por isso, e hoje a maioria dos condomínios, óbvio, ele tem monitoramento, né? Então tem as filmagens e tal. E eu acho interessante que as pessoas sempre querem ver a filmagem do que aconteceu, né? Não, vai buscar a imagem. Só que a imagem, você sabe, tem uma preservação, né? Você não pode pegar a imagem e colocar no grupo do condomínio. Olha aqui, ó, quem largou toco de cigarro no hall da entrada. Não é assim que funciona, né? As pessoas querem, não, porque tem que notificar. Olha, tem toda uma questão aí que é complexa, né? Mas a questão de imagens e aí já se percebe que por que não pode todos os moradores ter acesso a gravações, né? Uhum. Porque daqui a pouco eles estão rolando em grupo de WhatsApp que tinha 2 moradores você pegando no elevador. Uhum. Imagina a indenização que isso pode gerar, né? Uhum. Então, toda essa questão aí, mas eu acho que as histórias mais curiosas estão em relação As imagens. às imagens e filmagens, que muitos se esquecem que hoje tudo é filmado, que tem acesso. E o síndico, às vezes, tem que ter o bom senso de, mesmo tendo a imagem, preservar aquilo, não trazer à tona, né? Fingir que não viu, né? E tentar resolver o problema da melhor maneira, mas muito passa por isso aí. Histórias inusitadas, eu posso passar meia tarde falando com Meia vocês tarde. aqui sobre histórias inusitadas nesses 7 anos. Tem muitas histórias, assim, sabe, que a gente percebe, assim, que é inacreditável, sabe? Uma desses pontos é a questão das câmeras mesmo, né? Citar um exemplo que aconteceu esses dias, né? O pessoal, numa academia, num condomínio, masca chiclete e coloca o chiclete embaixo do banco da bicicleta. É inacreditável que fazem isso. Aí os moradores que vão utilizar pedem o quê, Lucimão? Olha as câmeras, né? Tem que notificar exatamente o que o Lucimão disse, né? Olha as câmeras e notifica, né? Aí tu tem que despender de tempo, olhar quem fez e realmente notificar, porque não é o mínimo bom senso ter de não colocar o chiclete na bicicleta, né? Então, assim, tem N outras questões, assim, que o pessoal faz no dia a dia inacreditável, né? A gente passa por situações dia a dia, né? E hoje a gente vê, assim, que o condomínio, ele tem que ser administrado como uma empresa. Só que as pessoas querem, em um condomínio, que atenda às individualidades. E aí tu não consegue atender todas as individualidades, porque um quer uma coisa, o outro quer outra, por isso que existe a assembleia, né, para tu definir o todo, né? Então, assim, tem questões de garagem, tem questões de elevador, o pessoal faz cada coisa dentro dos elevadores, assim, inacreditável, sabe? Pessoal que entraram no elevador acima da capacidade de carga, sabe? Travaram o elevador. Isso tudo acontece fora de hora, né? De madrugada, nas festividades, leva o pessoal na piscina, que não é permitido. Então, assim, histórias, Alan, nossa senhora, tem muitas, né? Mas o que, se me permite um parênteses, Não, né? pode, claro. A gente, como profissional, a gente é levado junto com o regimento interno.
Sim. Então, o regimento interno e a convenção é o nosso guia para poder fazer o trabalho, né? Então, se lá na convenção, no regimento, diz que o uso é só do salão de festa e não da piscina que está na frente, né? Eu tenho que fazer valer o regimento. Aí eu tenho que pegar as câmeras, olhar as câmeras, ver se foi cumprido ou não, e aí notificar o morador, né? Então, muitas vezes o morador não entende. Bom senso, o pessoal veio aqui só olhar a piscina. Não, mas vieram olhar a piscina, levaram a JBL, levaram o som, levaram tudo e acabaram fazendo um fuzuê, né? Então, assim, e acontece muito de acordo com o perfil do prédio, um perfil mais novo, um perfil mais velho, né? Então, histórias ela tem muitas, assim, e uma grande dificuldade, assim, em o pessoal entender que não pode fazer aquilo, né? Eu tive um exemplo ali, claro, esse final de semana, né? Eu tava em casa e daí a moradora tem um condomínio, é só morador que pode entrar na piscina, porque o condomínio é grande, a piscina não é tão grande, e foi levado para a Assembleia agora, o ano passado, podemos deixar um visitante entrar na piscina? Não pode. Foi decidido que é só morador do condomínio. Aí, com o período de férias, muita gente viajando, a moradora disse, não tem ninguém na piscina, tem 2 coleguinhas do meu filho, pode entrar na piscina, vamos abrir uma exceção, ou tem condições de abrir uma exceção? Não tem, porque se eu abrir uma exceção para eles, os 2 coleguinhas da minha filha também querem entrar ali também. Aí fica uma coisa assim, entendeu? Então não tem às vezes como tu abrir essa possibilidade, ou o morador não entende que isso foi decidido, que não tem a possibilidade, que nós estamos em cima de uma ata, de uma Assembleia Geral que foi definido que é só pessoas do condomínio para entrar na piscina. Não tinha ninguém na piscina. Aí entra aquela situação, o bom senso. Mas aí não é o síndico que tem esse poder de decisão. Aí o morador tem que entender. Então coloca isso na próxima Assembleia. Pode ser aberta exceção. Exatamente. Se não houver, coloca lá. Se não houverem mais moradores, se não houver mais moradores, tá? Se não houver mais moradores, é possível então que uma visita entre. Mas diante da quantidade, a partir de 5 pessoas, ninguém mais. Você estabelece uma regra? Estabelece na Assembleia. Só que eu entro nessa questão e entro falando bem naquilo que nós estamos falando. A cultura das pessoas. Acho que pessoas foram morar no condomínio, só que ainda não conseguiram se adaptar a viver num condomínio onde que tem que... Mas essa é a grande questão. A gente tem que falar... As pessoas sabem viver em condomínio, sabem a diferença da área privativa e da área comum e do que pode ser estabelecido. Você mora num prédio com piscina. Você tem uma piscina? Não, você não tem uma piscina. Você tem uma fração daquela piscina. E a tua fração não tem poder de decisão, senão junto com várias frações, que vão decidir quantos vão entrar naquela piscina. Então não adianta, a piscina é minha, eu sou proprietário do prédio. Não é. Se for estabelecido só moradores entram, quem que mora contigo? Não, mas a minha sobrinha, ela passa 15 dias por ano comigo. Ela não é moradora. Não, mas ela está morando agora aqui, 15 dias. Não é moradora. Uhum. E daí você tem que convencer a pessoa disso. Exatamente. E por incrível que pareça, você vai entrar numa discussão... Um conflito. E vai ficar argumentando, e a pessoa vai te argumentar, não, mas ela está morando aqui 15 dias, porque ela está fazendo um curso. Ela não é moradora, entende? É muito difícil. É muito difícil. Olha, eu na verdade... Ela é uma hóspede, não moradora nesse caso. Exatamente. Eu digo para vocês aqui, com a minha experiência de morador, síndico, subsíndico e tal, que eu sou muito a favor da profissão de vocês, o síndico profissional. Eu hoje, se vierem me perguntar, vocês acham que pode... Vai num síndico profissional. Como o Ernesto falou, abriu o mercado, mas é uma coisa que sem dúvida veio para ficar. Assim como o condomínio foi uma novidade, né? Sim, sim. Foi um condomínio, o próprio condomínio, regimentos, tudo isso foi adaptando, melhorando, né? Tá melhorando, né? Assim como o síndico profissional. Tem que ser administrado dessa forma. Não tem como um morador administrar. Porque vai ter conflito. Vai chegar um ponto que vai ter o conflito. Porque o morador tem que constatar que em cima tem uma outra família, do lado tem uma outra família, embaixo tem outra família, embaixo tem uma outra. E tu tá morando ali, outras pessoas estão ouvindo, né? E aquilo que eu falei até numa reunião de um conselho. Tem que se preocupar com aquelas pessoas que estão morando ali. E se tu acha que... Eu vou ser bem polêmico naquela situação. Se tu acha que tu não consegue conviver com toda essa estrutura, com todas essas pessoas,
Às vezes tu tem que morar numa casa. Você não está preparado para viver em condomínio. Tu não está preparado para viver em condomínio. Porque tu tem que saber que tu tem que respeitar aquilo ali. Nós estávamos num outro condomínio, nós estávamos numa briga porque tinha um espaço e as crianças desciam brincar ali. E daí as crianças estavam brincando ali e quando veio começavam a brigar. Aí desceu o Lucimauro. Como é que o meu filho brigou com o filho do Alan? E o Lucimauro e o Alan brigavam. Aí dava 2 dias, os 2 filhos estavam brincando e o Lucimauro e o Alan não se olhavam mais na cara. Por causa que tinham brigado. O que estava acontecendo? Era falta. O condomínio não é para cuidar dos filhos. O condomínio não é uma questão de tu. Daí nós sempre falamos. O condomínio não está aqui para criar filho de ninguém. O condomínio está aqui para auxiliar. E o pessoal estava entendendo que o condomínio era uma área que tinha que criar os filhos, cuidar dos filhos, porque tinha uma área de lazer. E o objetivo não era esse. A área de lazer era para brincar. Era para ter uma situação de tu brincar ali. E estava gerando esses atritos aí dentro do condomínio. Era 2, 3 dias as crianças brigando ali. E os pais desciam bem louco ali. Né? Sim, já deviam ter descido antes para cuidar. E crianças pequenas. Claro. Né? E daí eu, o Lucimar, ou eu, o Eris, os dois ficavam brigados. E semanas, depois os filhos estavam brigando, jogando bola na mesma situação. Né? O que a gente percebe, assim, teve a pandemia, né? E todo mundo se ajudava no início. Isso. Né? Ajudava idosos, farmácia, né? A gente via uma ajuda mútua ali. E depois, com o passar do tempo, há um comportamento muito diferente das pessoas, dos moradores, né? O do fato de não ter empatia entre os vizinhos. E aí acaba refletindo no nosso trabalho, né? Porque reclama de pequenas coisas, essa situação que você colocou também, né? E não se tem essa empatia. Então, o comportamento do morador mudou bastante, né? E não se coloca na posição do outro para entender algumas vezes. Por isso que eu falei no individual, né? É eu atender as minhas necessidades, a minha demanda e deu. O outro, né? Se eu quero furar no domingo de manhã, problema do outro, que acontece às vezes, né? Sim. Furar uma parede, né? Eu vou produzir barulho, então é a minha individualidade. Se eu botar o som alto, é o outro que, né? Porque a minha necessidade é de ouvir música alto, né? Então, falta essa empatia, falta se colocar no lugar do outro, né? Mudou muito o comportamento das pessoas nos condomínios, muito. Mais difícil, no caso. Mais difícil de lidar com elas, né? Mais difícil. E outra situação que eu vejo também, eu acho que depende de vocês terem esse mesmo pensamento, ou o mesmo pensamento, né? Nas assembleias, eu vejo que cada vez tem diminuído um pouco menos as pessoas nas assembleias. Pelo menos aquilo que eu venho percebendo nas assembleias que eu participo, as pessoas não têm dado aquela continuidade ou aquela presença. Né? Eu vejo que às vezes é mais fácil tu fazer uma online, uma mista, né? Mas eu vejo que desde uma assembleia de prestações de conta, ou quer puxar um assunto, tu quer fazer uma coisa, as pessoas não têm comparecido, mais uma assembleia, vamos deixar. Não sei qual é que é a visão de vocês nessas questões de assembleia, assembleia final do ano, ou tu quer debater um assunto, alguma coisa, eu vejo que o pessoal, no meu ponto de vista, não tem participado muito, não sei se... Aí, se me permite, eu vejo 2 questões. Vou dar um exemplo para vocês já devem ter passado por isso inúmeras vezes. Se eu passei em um prédio, imagine vocês administram mais condomínios. Vem um morador novo. Passou 2 semanas, o morador faz, digamos o exemplo que tu deu, vai lá na piscina com a família inteira, família, parentes que vieram de fora. E aí o síndico avisa, olha, tá no regulamento do prédio, você não pode ir com quem não mora. Mas eu não conhecia o regulamento. Por quê? Aí vem o encontro que nós falamos. Pessoas que moravam talvez numa casa, né, numa área privada ali deles, talvez com vizinhos até distantes, e vem para um condomínio e não tem a menor noção do que é viver em condomínio. Como é que você chega num condomínio e não conhece o regulamento? Não sabe o horário de usar a academia, o horário de usar a piscina? Então essa é uma questão, né? Essa é uma questão. E isso reflete nas assembleias, que é o que vem ao que você perguntou agora. Muitos não têm interesse. Eles acham o seguinte, bom, eu tenho o meu apartamento, que eu não me interessa nada. Só que ele esquece que o teu apartamento está dentro de uma área comum. E o corredor que você usa, o que os moradores decidirem, vai refletir onde você mora. Eles não têm esse discernimento.
né? Que isso pode acontecer. Se resolverem permitir que entregador suba no elevador e você não gosta daquilo, você não estava naquela decisão. Então, as pessoas ainda falta isso, de chegar num condomínio e saber, porque é aquilo que a gente está falando. Muitos ainda não sabem viver em condomínio. Aí, quando a gente compartilha o regimento interno, as regras, né, as pessoas elas não criaram o hábito de fazer uma leitura na complexidade do regimento interno. E aí elas não sabem das regras. Aí, sabe, aí vai na piscina, que a gente falou ali, e não sabe das regras. Mas a gente deu o regimento interno. Aí tu tem que esmiuçar, tu tem que mostrar a cláusula, mostrar o artigo, né? Mostrar para a pessoa. E isso reflete realmente na Assembleia, porque eles não querem se envolver, né? Não querem ter. Mas se há uma decisão, aí vem a reclamação depois, né? Por que foi decidido em Assembleia aquilo, né? Mas nas assembleias, sim, tem ocorrido muita falta de proprietários nas assembleias, mas a gente tem feito, vamos dizer assim, uma dinâmica diferente, né? Para chamar a atenção do público, dos moradores, né? Para que realmente se contextualize e eles percebam a necessidade de que, né, precisa participar. Teve um condomínio, por exemplo, que a gente foi fazer eleição de síndico, de novo, enfim... Vieram 7 moradores, 7 proprietários de 30 e poucas unidades. Não teve gente para formar o conselho. Não teve gente para formar o conselho. Nós vamos fazer agora em março uma nova assembleia somente para a eleição de conselheiros. Bom, aí nós vamos colocar a regra. Como é que vai ser feito o conselho, né? Por sorteio? Será que vai chegar nesse ponto de sortear as unidades para participar do conselho, né? Então, assim, é uma gestão participativa e as pessoas querem as coisas, mas não querem se comprometer. Então, é o envolvimento e não o comprometimento. Então, aí acabam delegando todas as decisões para a gente, né? E não pode, tem que ter um conselho para que possa a gente fazer uma gestão participativa em conjunto, né? Então, tem esses poréns aí. Então, a necessidade é tornar mais atrativo, fazer reuniões diferentes, não botar tantos temas na pauta, né? Tem feito algo assim para chamar um pouco mais a atenção dos proprietários. Mas daí, né? será que nós não temos que mudar a forma de gestão daí? Trazer uma gestão mais participativa, uma gestão mais... Não é moderna, mas uma gestão que mais introduz o morador. Será que não está numa gestão que, vamos dizer, mais não é antiga, mas uma gestão assim que diga... Tô junto e vamos lá. Vamos junto, vamos participar, vamos tentar mudar. Esse é o condomínio, vamos tentar organizar. Eu acho que isso é perfeito. É fazer o morador participar do dia a dia do condomínio. Isso. Que não parece. Se ele não tiver... Aí vai entrar num outro ponto que provavelmente você vai comentar depois, Ana, que isso aí é complexo também, que é grupos de WhatsApp de condomínio, né? Nossa. Mas eu não, isso aí, enfim, aí vai ter histórias também, né? Vai. Mas agora lembrei de uma história aí, mas não... Enfim. Mas fala a história, então. Grupos de WhatsApp de condomínio. Fala a história para nós. Mas principalmente o seguinte... O síndico fazer o morador participar no dia a dia. Então, o síndico foi lá. Olha, adquirimos hoje... Veja bem, uma coisa pequena, tal, mas adquirimos hoje 3 novas lixeiras para a garagem -1. Coloca ali. O morador não teve tempo de ler, ele não leu aquele dia. Aí, hoje, fizemos a pintura, né, da cerca, não sei o quê, a poda das árvores, não sei o quê. De 10 notícias pequenas que o síndico colocar, ele vai ter lido 3 ou 4, mas ele está participando do dia a dia, ele está vendo aquela coisa. E isso acaba gerando. O que acontecia, eu acho que é o que você mencionou, o modo antigo de administrar era o seguinte, era a administradora pagava as contas, o síndico mandava consertar isso, mandava consertar aquilo, e os moradores só conversavam sobre o prédio, tinham conhecimento de alguma coisa nas assembleias, a cada 6 meses ou a cada um ano, às vezes. Então, essa questão hoje da administração moderna, do síndico profissional, que é passar informações, mesmo que não sejam extremamente relevantes, mas faz com que o morador participe do dia a dia do prédio, entenda a complexidade, às vezes, do que é. Né? Hoje trocamos o piso que estava quebrado lá do parquinho. Né? Era uma coisa que talvez não precisasse informar, foi uma coisa, mas o morador está sabendo. Ele vai percebendo. Ele vai estar participativo. Vai estar participativo, ele vai estar entendendo a complexidade da coisa, porque depois, futuramente, quando
numa assembleia tiver que discutir, temos que trocar todo o piso do parquinho, ele vai saber, já foi reformado 4, 5 vezes aquele piso, realmente está na hora de trocar. Agora, se ele não acompanhou, ele não, mas por que vai... Por quê? Entende? Entende? Então tem tudo isso, é o dia a dia. Eu vou dar um exemplo, num condomínio nós fizemos o piso para sair essa é uma história legal, trocamos o piso para sair onde saiu os carros, foi feito um concreto assim, dessa grossura. E daí eu peguei a moça do conselho. Mas aonde foi feito piso? No condomínio. Eu disse, mas minha senhora, a senhora passa com o carro todo dia em cima, estava baixando. Aí entra aquela situação. E nós informando todo dia, só que o condomínio não vinha com aquelas prestações de informações mensais. Então ela não sabia o que vinha acontecendo. Então nós começamos a introduzir informação, falar, e ela passava com o carro todo em cima do concreto que ela estava dizendo aonde tinha sido feito o piso. Acho que isso aí é fundamental, a informação, e trazer o pessoal participar da gestão do condomínio, saber o que está sendo feito. Porque eu acho que, na verdade, o pessoal não tem noção daquilo que é feito e quanto custa isso aí para um condomínio no dia a dia. Claro, né? Claro. E aí a pessoa que hoje mora em condomínio e que antes morava numa casa, um exemplo, né? Ele levava o lixo para fora, ele via quando a lixeira estava quebrada, ele cortava a grama, ele limpava a piscina, ele lavava os vidros, tudo isso ele participava na casa dele. Quando ele vai para um prédio, ele não quer participar de nada. Ele pensa que é só dentro do apartamento, mas o prédio é como era a casa dele. Por isso a importância dessas informações. Ele tem que entender que agora ele vive em condomínio, mas as coisas são administradas por alguém. Tudo isso é feito. Então, por isso essa é a importância de manter o morador informado. Vai trazer ele. Daí talvez desperte o interesse para as assembleias, que realmente a gente nota que vai diminuindo cada vez mais. Quando os moradores são os mesmos, vai diminuindo. Né? Vai diminuindo, ou o morador só vem questionar depois quando tem alguma mudança ou tem alguma taxa extra, né? E daí ele vem questionar, tanto o síndico, ou o conselho, ou o vizinho do lado, né? Dizer, mas o que é isso? Não, foi aprovado em assembleia. Né? Daí que vem o susto, né? Mas se tivesse participado da assembleia, estivesse ali, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas eu tenho notado isso aí, que tem baixado bastante as demandas nas assembleias ali. O pessoal não tem participado muito, né? Nós fizemos ali num condomínio ali de 196, tinha 30 pessoas. Né? É impressionante. É impressionante. E da questões de inadimplência, o locatário, o que vocês me relatam aí? Qual é que é a dificuldade, qual é que não é? O que vocês pensam sobre o locatário? Tem perfis também, né? E sobre a inadimplência nos condomínios, como é que vocês lidam com isso aí? Qual é o ponto de vista de vocês? Posso dizer, acho que vocês vão ter muito mais experiência para falar sobre isso, porque no nosso prédio problemas de inadimplência foram muito raros, né? E acabou que todos acabaram quitando. Não tivemos até hoje nenhum problema com inadimplência, né? Mas o locatário em si, a gente também não pode parecer criticar que o locatário ele é desinteressado, porque tem locatários que são extremamente cuidadosos, interessados e tal. Mas o locatário normalmente ele é temporário, né? Nem sempre ele vai ficar anos no prédio. Talvez fique, talvez não. Né? Então, e o proprietário do imóvel, raramente ele participa de uma assembleia quando ele tem um imóvel alugado, mesmo ele tendo pleno interesse, né? Porque se tiver uma chamada extra, quem paga é ele, né? O proprietário, né? É, o proprietário, né? Se tiver uma melhoria, ele vai pagar, né? Mas é difícil de trazer. Mas vocês vão falar melhor sobre isso, né? Eu acho que a dificuldade do locatário é esse troca, entra, vai, não conhece as normas, né? Muda o perfil totalmente, tu não sabe quem é a pessoa, né? Às vezes, quando você começa a conhecer a pessoa, já muda, vem um outro. Isso aí pode falar até melhor sobre isso. Sobre inadimplência, tem condomínios assim que, de acordo com o perfil, nós temos uma inadimplência alta, né? Justamente porque o condomínio, vamos dizer assim, é a última conta que o pessoal resolve pagar, pelo que a gente percebe, né? E aí a gente tem que fazer algumas ações, né, sobre isso, né? Então aí entra o papel do administrador, é fundamental para fazer as cobranças, né? E se depois de um determinado período não faz os pagamentos, aí sim
né, entra num processo para fazer a cobrança. Então, a inadimplência sempre vai existir, né? Tem poucos condomínios que está 100%, né? A gente não sabe as dificuldades de cada um também, mas o que a gente percebe é que o condomínio acaba sendo o último a ser pago, né? Então, por isso que tem que fazer ações, né, nesse sentido também. Sobre locatários, né? A grande dificuldade é a questão do regimento interno hoje, né? O Lucimauro falou, entra, sai, não fica muito tempo, né? Então, a maior dificuldade é nesse sentido, né? Hoje, nós temos que entender, e aí que entra uma particularidade proprietário, locatário, que o condomínio ele não é responsável pela unidade, pelo apartamento. E muitas vezes o pessoal, né, joga a responsabilidade para o condomínio. Então isso acontece muito, interfone que não funciona, uma infiltração que vem do apartamento de cima, né? São coisas da unidade e não do condomínio. Então hoje se tem toda uma estrutura condominial, né, que as imobiliárias atendem diretamente os locatários para resolver esses problemas, né? E o condomínio não está no meio desse negócio aí. Então, há uma dificuldade, desde um disjuntor que cai, sobrecarga na rede, né? Então, não é do condomínio, é unidade. Então, nós temos essas dificuldades, né, de entendimento, principalmente do regramento, que pode e que não pode. Mesmo a gente trazendo as informações, desenhando, acabam não tendo o entendimento, muitas vezes, da complexidade do condomínio, né? Eu vejo questões do inadimplente ali, tem condomínios, né? E nós tivemos casos ali que agora tem aquelas garantidoras, né? Ou aqueles bancos digitais, né? Tem casos, exatamente como o Regis falou, que o condomínio é o último que a ser pago. E o condomínio, vamos dizer, pro condomínio, se tu não paga o condomínio, nós não conseguimos fazer nada no condomínio, né? Tu tem que pagar despesas ordinárias, extraordinárias, isso aí. E começou a se tornar a última coisa que os moradores faziam. O que teve que ser feito, passado por uma garantidora, foi cobrado taxa disso aí, né? Então, vamos dar um exemplo, o condomínio arrecadava 100 mil reais por mês. Foi cobrado uma taxa, vou jogar um valor ali, uma porcentagem, 2%. O condomínio recebe 98 mil, passa para essa garantidora, dando um exemplo, e o condomínio recebe isso aí. Tinha lá um valor de quase 100 mil reais de inadimplente, o condomínio baixou para 2 mil reais. Foi a única forma, né, que eu vejo. É muita gente devendo o condomínio. Eu concordo contigo, exatamente isso aí. Sobre os locatários, eu vejo que o locatário entra no condomínio e quer usufruir da mesma coisa. Não é, ele tem o mesmo direito. Eu tenho o direito. Ele tem o mesmo direito. Só que ele quer usufruir ele quer ser o dono do apartamento, do imóvel. E quando tu vê, às vezes não é assim. Tu vê que ele paga um condomínio, ele tem, só que ele quer exercer de uma forma assim, quer impor as coisas. E tu vai ver, ele tem algumas peculiaridades que não pode ser assim, como tu falou, Lucimauro. Ele é temporário ali. Tem gente que fica 4, 5 anos. Eu vou te dar um exemplo, é o locatário que chega e ele quer mudar, por exemplo, o acesso do prédio. Ele chega, não, porque esse acesso não dá, ou porque o meu veículo... Não, pera aí um pouquinho, você é locatário, você tem que ser decidido da Assembleia, se até agora o prédio tem tantos anos, todos os moradores, agora tu é locatário, mas aí você explicar isso para a pessoa não entender, e daí começa a criar confusão dentro do condomínio. É isso aí. Então, esse é o locatário que não tem noção do que... Exato. Né? Exatamente. E vai passar por isso. Estamos falando em uma unidade, a gente já percebeu isso, né? A gente, por exemplo, deixa aberto, se o locatário quer assistir uma assembleia, sem nenhum problema. Ele pode assistir, ele faz parte do dia a dia do condomínio também, né? Mas essas decisões de mudar uma questão de segurança, portaria, né? Que exige investimento é do proprietário. Né? Então é esse entendimento, essa diferença que tem que realmente ter, né? E com relação aos prestadores de serviço, o que vocês me dizem, qual é o posicionamento de vocês, prestadores de serviço, que eu digo aquela empresa que presta serviço para o condomínio, o que vocês sentem assim? O que houve no mercado assim para o condomínio? Desde a mais simples prestador de serviço, né, mensal ou esporadicamente, que o condomínio precisa. Quando tu solicitou alguma coisa, quando tu é o síndico ali, solicitou o prestador de serviço, está sendo bem atendido, não está? Qual é a dificuldade do síndico hoje, tu nota?
Qualquer um. Não, eu vou falar então, assim, Pode. porque hoje tem falta de profissionais. Tem falta de profissionais. Tem falta de profissionais. Profissionais bons e qualificados, né? Tem dificuldade na área de eletricista, tem encanador, tem a parte de hidráulica, né? Tem de pintura. Nós temos muita dificuldade em encontrar profissionais que atuam com excelência. O básico nós conseguimos, mas nós precisamos daquele prestador que faça o trabalho e faça bem feito, né? Citar um exemplo, uma vez não conhecia um prestador, foi fazer limpeza das caixas de água, porque já era do prédio, fizemos toda aquela sistemática, enfim, quando terminou o dia, ele deixou só uma caixa das duas, né? E faltou água para o condomínio, né? Então ele não abriu a segunda caixa. Então é fazer o trabalho com excelência, né? Todos nós procuramos fazer o nosso trabalho, né, com eficiência e com excelência, mas é fazer esse algo a mais, né? Então hoje eu particularmente tenho muita dificuldade de conseguir profissionais para fazer pequenos serviços. Vamos dizer, para desentupir um ralo. Não tem. Por quê? Porque é um serviço que vai te gerar um custo baixíssimo. Então, entre ganhar 150, 200 reais, eu não vou fazer esse trabalho porque eu posso focar em outro que vai me custar 2, 3 mil reais. Então, hoje nós temos dificuldade muito grande de profissionais nessa área. Claro, já depois de todo esse tempo no mercado, a gente consegue selecionar as pessoas, os prestadores, né? Então, hoje tu sabe que o eletricista que tu pode contar, o encanador que tu pode contar, o pintor que tu pode contar, né? Que tu vai ter essa prestação de serviço. Mas se tu, fora desses, é muito difícil conseguir profissionais qualificados e que possam te atender. Então, falta gente no mercado. É isso que falta gente, falta profissionais do mercado. Com competência. Competência. Esse é o meu ponto de vista de eficiência nosso dia a dia, né? Porque é segurança, é a parte de hidráulica, é elétrica, é painel de incêndio, e assim vai indo, né? Porque existe uma complexidade que o morador não vê. O morador não vê as caixas d'água inferior e superior. O morador não vê a bomba superior e inferior, né? A gente vê, porque a gente está fazendo a vistoria, né? E quando precisa fazer o trabalho, às vezes tu não consegue no tempo que você precisaria. Aí tu vai precisar, para trocar exaustor, por exemplo, num condomínio de churrasqueira. A dificuldade que eu tive final de ano foi tremenda. Né? Foi tremenda. Conseguimos, aos 45 do segundo tempo, deixar um exaustor funcionando num prédio para ter o final de ano garantido, Natal e final de ano. Né? Mas foi com muito custo, né, conseguir profissionais habilitados, com competência, com qualidade para exercer o trabalho. Entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Principalmente ali, imagina, que vocês têm uma rede de contatos, imagina aquele síndico, né, que está com um prédio ali, né? E a maior dificuldade é fora de hora, né? Muito. Você pode ter lá, aí você tem o portão eletrônico da garagem, estragou às 11 da noite. E aí tem que abrir manual. Você abre o manual, ele fica aberto. E tu tem um fluxo de veículos. Tem um fluxo de veículo, daí tem alguém que vai sair de madrugada, isso, aquilo, e aí você tem que chamar alguém para consertar aquilo fora de hora. E é uma dificuldade mesmo. Exato. Dificuldade. Eu tive, não querendo te cortar, mas né, só pegando Não. gancho, dia 24 de dezembro, à tarde, estragou um portão, Lucimar, com os precisava serralheiro. Vai achar onde? Vai achar aonde o serralheiro no dia 24 de tarde, né? São situações que a gente passa, né? Então a gente tem que resolver. Então conseguimos aos trancos e barrancos, mas conseguimos um profissional. Sim. Mas aí são 2 horas para você conseguir uma pessoa que vá lá, deixa o seu, né? Sim, às vezes já está até, né? Fazendo a sua festividade, exatamente, foi lá e arrumou, sabe? Então, fora do horário é pior ainda, Luciano. E aí entra uma questão que vocês são muito cobrados, e todo mundo vai ser, né? Que o pessoal tem que saber que nem sempre o preço é o melhor do prestador de serviço. Exato. Você tem lá 3 prestadores de serviço, daí você vai fazer orçamento 3 ou 4. Eu costumava fazer até com 4 ou 5 orçamentos, né? Orçamentos.
Mas nem sempre o do menor preço. Por quê? Porque você tem o eletricista tal, ele é um pouquinho mais caro que o outro. Mas é um cara que se eu ligar às 2 da manhã e dizer, preciso, ele vai atender o teu celular, ele vai olhar no celular na casa dele às 2 da manhã, vai ver que é o síndico lá, o Lucimar, e ele vai atender e dizer, Lucimar, o que que houve? Cara, preciso da tua... E ele vai. Ah, não, mas daí o morador vem questionar, mas como, tu contratou o cara? Porque se tu tinha o outro mais barato. Mas não é isso. Não é isso. Você não ia tem vir. neste ramo de prestadores de serviço, para quando a gente fala de ter o trabalho com excelência, o trabalho de qualidade, a gente tem que saber que o bom profissional ele é aquele que ele vai te atender, vai fazer bem feito o serviço, mas obviamente que ele não é o mais barato, porque ele é um bom profissional. Então tem que fazer isso aí, tem isso, e isso por isso que aí já entra assim, o síndico, quando tiver que tomar uma decisão a respeito de uma obra, um orçamento, um conserto, que tem orçamentos, passa para o conselho, olha, eu tenho aqui os orçamentos, mas eu conheço aqui, esse aqui. E aí o conselho dá essa legitimidade. Não foi escolhido o cara que era um pouco mais caro, mas por quê? Porque era um profissional que a gente conhecia e ia saber do trabalho. Essa é uma dificuldade que tenho certeza que vocês passam também. Sim, certeza. Eu vejo, né, até que eu estava conversando antes de nós começar ali, que alguns setores não acompanhou a evolução. Que eu digo a evolução de que uma vez tu tinha escritório de contabilidade e uma imobiliária. Hoje não, hoje tem imobiliária. Imobiliária para grandes empreendimentos, imobiliária para locação. Hoje tu tem administradores, hoje tem escritório de advocacia. E prestadores de serviços têm que seguir isso aí evoluindo. Prestar um serviço de qualidade, excelência. Um pouquinho a mais para aquilo que é. Eu vejo que nesse sentido... eu vou fazer um trabalho lá no apartamento do Lucimar. Tá, mas é só aquele trabalho? Vai ficar perfeito? O outro dia, eu me sinto pelo menos melhor. Tá funcionando bem? Te ligar, te mandar uma mensagem. Tá funcionando bem lá, tua caixa de água? Tá? Como é que tá? Ou vou passar lá ver. Pra não chegar sábado e domingo não dar problema na boia. Sim. E daí? Sim. Ou vou ter que te mandar mensagem, tu não me atende, e daí final de semana? E daí? São situações, é isso aí que eu espero, tipo, de um prestador de serviço. Tipo, me dá um respaldo, ou me dá um retorno. Tá legal, não tá? É isso que eu espero dos prestadores de serviço, que, tipo, dê uma evolução nesse sentido, que acompanhe o mercado imobiliário, o mercado condominial, né, nessa questão que eu vejo que tem que dar uma boa evoluída. E na questões ali, para nós ir já meio pro final, de informações, comunicação, como é que vocês veem aí, entrando nessa questão do WhatsApp, com morador, comunicação, como é que vocês veem nessa questão? Vocês acham que nós estamos evoluindo na comunicação? Se fala muito agora, antigamente nós não tínhamos WhatsApp, né? Era tudo conversado olho a olho, agora nós temos WhatsApp, inteligência artificial, temos conversas ali, aplicativos, né? Está sendo disponibilizado pelo administrador. Vocês acham que isso aí tem melhorado a comunicação nos condomínios? Não tem? Olha, vou falar pela minha experiência, então, nesse período aí. Grupo de WhatsApp no condomínio, nós só fizemos e entramos em grupos fechados. A gente não está em grupos abertos de condomínio. Abertos não. Por quê? Porque o pessoal acredita que ali no grupo eles podem colocar qualquer coisa a hora que quer, a hora que bem entende, o que quiserem, né? No início eu tinha grupos abertos, né? E o pessoal dizia assim, falta um abridor no salão de festas. Aí o outro já falava e já dizia, não, falta alguma coisa no playground. E aí o outro já emendava, então virava um grupo de reclamação de pedidos, né? Eu digo, opa, não é a comunicação correta. Então a gente... todo condomínio é um grupo fechado. Então a gente passa os informativos ali da gestão, né? Desde comunicado de lavagem das caixas de água, de uma manutenção específica, ou até mesmo que o Lúcio Mauro falou de passar toda a comunicação do que foi feito no condomínio, tudo nesse grupo fechado, né? E se os moradores querem fazer um grupo à parte, aberto, aí é com cada condomínio, né? Mas a informação vai por ali. Hoje tu tem aplicativo da administradora, tu tem às vezes displays nos elevadores, né, eletrônicos inclusive, tu tem o grupo de WhatsApp, tu tem um canal de comunicação muito grande, né? Mas o grupo de WhatsApp somente para envio de informações, né? O que falta muitas vezes é o morador abrir
e fazer a leitura do que está sendo colocado ali. Porque o que o Lucimaro falou é exato, ele vai olhar das 10 informações, tu vai ler 2, 3. Mas que leia as 2, 3. Exatamente, para que se interaja no condomínio, sabe? Então, às vezes assim, a gente manda as informações, a gente pede para a administradora mandar pelo aplicativo, por e-mail, no grupo do WhatsApp, no elevador, para todo mundo saber a E informação. recebe às vezes uma notificação até pelo WhatsApp, né? Exatamente. No celular. No celular. O aplicativo, tu recebe uma notificação, tu tem uma Isso. mensagem para ler. Exatamente. Né? Então, essa forma de comunicação nossa hoje, sabe? Envio de informações facilita muito o trabalho do WhatsApp, a comunicação, né? Mas tem que ter esse outro lado também de fazer a leitura e o entendimento do que está sendo colocado ali. A gente sempre deixa aberto, tem dúvida? Manda no particular que a gente faz as respostas e os devidos apontamentos necessários. Né? Legal. Essa forma que tu conduz ali a comunicação, né, de vocês ali. Reclamações, por exemplo. Alguns administradores têm aplicativos, né, que você coloca as reclamações ali. Para nós é muito importante ter o histórico da reclamação, né? Então o WhatsApp acaba se perdendo, né? Então a gente pede, registra no aplicativo da administradora. Aí nós temos condições de fazer as ações necessárias, né? Então é muito importante também ter esse auxílio da administradora para fazer a gestão dessa parte também na comunicação. Eu acho que é isso aí, né, Lucimaro? Não, Acho que a perfeito. questão isso de mesmo. comunicação, transparência, né? Grupo de WhatsApp fechado, só o administrador manda mensagem. E o condomínio, quiser ter grupo para debates e tal, pode debater ali, né? Eu, como morador e síndico, acabava participando do grupo, né? E atuava apagando incêndio, né? Literalmente, né? Começa um debate já entrava... Não, isso não é assim, ó. É assim e pá. Eu tentava encerrar por ali a discussão. É mais ou menos antes que aquilo vá... E tu tinha um grupo aberto e um fechado. Tinha grupo aberto só. Só um aberto. O fechado cabia a administradora informar os moradores. Daí pedia que a administradora informasse. Mas no aberto ali, normalmente já acabava passando, né, para todo mundo e tal. Mas isso foi aperfeiçoando também, né, com o tempo. Mas o WhatsApp é uma ferramenta importante, ou outro meio, né, outra. Mas enfim, ele é importante, mas tem que ter, porque se... E aí o debate é amplo, né? Qualquer das redes sociais, a pessoa fala o que quer, isso é amplamente debatido, nem é o nosso foco aqui, né? E o WhatsApp de grupo condomínio é diferente. As pessoas primeiro escrevem antes de pensar, daí depois o que está dito já não se volta mais. E aquilo, então, como acontece com as redes sociais, né? Eles pensam que porque está atrás de um aplicativo... Vou contar... Ó, teve situação de um morador, na época que eu era síndico, mas ele desaforou todo mundo e era inconveniente e grosseiro com todo mundo, inclusive no grupo do WhatsApp, e eu tentava ali, ele grosseiro no grupo do WhatsApp, mas não sei por que cargas d'água eu não encontrava ele no prédio, e eu era síndico. E ele grosseiro e tal. E um dia eu comentei com a minha esposa, eu disse, mas vamos ver, eu vou encontrá-lo pessoalmente, vamos ver se ele vai falar. Encontrei pessoalmente, mas uma flor. Exato. Uma pessoa, mas uma... Exato. Mas, ó, só faltou... Tem bastante. Abraçar. Tem Só bastante. faltou me abraçar. Eu disse, mas não me é o falou mesmo. nada. Não é o Mas cadê o... Achei que... né? Porque eu também já estava perdendo a paciência. Né? Admito, chega um ponto que a pessoa diz, não, pera aí um pouquinho. Mas uma flor, uma tranquilidade, assim, aí passou, nunca mais. É estranho isso, né? Estranho. Como a rede social, o WhatsApp, a gente vê isso. Sim. E vocês vão ter Diariamente isso. a gente vários vê. exemplos disso. Então, por isso que grupo do WhatsApp tem que ter muito cuidado, às vezes tem que relevar, tem que deixar passar, porque o mundo real ele não é o mundo não é isso. de qualquer dessas redes aí, né? Vamos fazer as considerações finais aí do nosso podcast. Quero te dar a palavra aí para te fazer uma consideração, o que tu pode passar para nós ali, tipo, como síndico profissional, que coleta consideração final aí para nós, hein? Olha, depois desses 7 anos de empresa constituída, a gente tem muita, a gente aprende muito. A gente aprende muito, tô falando como pessoa, como profissional agora, né? A gente aprende demais, né, com os moradores também.
E eu digo assim que a gente tem algumas percepções, né, alguns comportamentos que precisam ser mudados dentro do condomínio, né, e a gente procura trabalhar isso, desenvolver isso também, sabe, porque entra na questão do relacionamento, que a gente falou desde o início, né. Então, assim, é desafiadora essa atividade profissional, sabe, é muito desafiadora. Jamais pensei que, né, entraria num campo assim, mas estamos aí, né? E o desafio hoje para nós são as pessoas, né? Então essa é a consideração final aí, né? De que cada um tem que fazer o seu diferencial, sabe? Tem que ter a participação, tem que ter o apoio nas assembleias, né? Tem que ser diferente, sabe? As pessoas exigem, mas não fazem nada para fazer a diferença. Então, né, as pessoas precisam ter essa participação para ter um mundo diferente, um condomínio diferente, né? E uma frase, às vezes, que eu coloco nas campanhas de divulgação é a seguinte: o que você pode fazer de diferente no condomínio? Né? Esse é o questionamento que fica. Não é só o síndico, não é o subsíndico, não é só o conselho. O que você, morador, pode fazer de diferente também para melhorar essa vida condominial. Legal. Vamos lá, Lucimar, o que tu... Eu posso dizer o seguinte, a gente está numa conversa aqui e a gente tem que cuidar para não passar uma imagem de que são só reclamações, são só problemas, né? A gente está nessa conversa que é justamente para mostrar, principalmente vocês, né? Mostrar as dificuldades do síndico e do síndico profissional, né? Do síndico morador e tal. Mas tem muitas coisas que são gratificantes, né? Claro. Eu, por exemplo, tenho certeza que fiz muitos amigos, né? Enquanto síndico, enquanto morador. Então tem essas coisas, e vocês também, tenho certeza que muitos trabalhos que se tornaram gratificantes, foram recompensadores, não porque você espera o agradecimento, mas você sentiu que foi valorizado, né? Então, essas são as coisas boas, vamos fazer essas considerações, né? Certeza. E finalmente, de consideração final mesmo, dizer que eu acho a profissão de vocês extremamente importante, já mencionei isso anteriormente, né? Que veio para ficar, que necessário, e sou muito a favor pela minha experiência, mas tenho certeza que é uma profissão que tem que ser muito valorizada porque ela é muito desgastante, vai entrar de certeza, se já não está, entre as mais estressantes, eu não tenho dúvida disso, né? Porque envolve administração de patrimônios e pessoas, né? E isso sempre vai ter uma dificuldade. Então, fazer essas considerações, né? Que parabenizar vocês dois pela profissão, né? Pela atividade, né? E tenho certeza que conheço os dois pelo perfil aí, muito sucesso no que fazem, né? Eu quero agradecer a vocês o ter comparecido aqui, tá no horário, né? Vocês ter disponibilizado o tempo de vocês. Foi um bate-papo bem esclarecedor, né, para o pessoal aqui. Acho que é fundamental, né, nós vim trazer conhecimento, tanto o conhecimento do Lucimar como síndico morador. Conheci o Edson há pouco tempo também, mas o Lucimar vem conversando com ele há vai fazer um ano quase, né, Lucimar? Nós estamos conversando, mas eu acho que primeiro quero agradecer vocês terem vindo aí, que não é fundamental, né? Eu acho que são ideias, nós temos que trocar, trazer conhecimento, né? E aquilo que nós falamos desde o primeiro, que nós viemos batendo em cima da tecla. É informação, mudar a cultura das pessoas e saber que estão vivendo num condomínio. Agradeço e muito obrigado por vocês terem participado aí do podcast, aí, que são os primeiros que estão vindo aí na temporada nossa aí. Nós tá que bom? agradecemos aí a oportunidade. Então tá bom. Obrigado. Esse é o Galharzecast, a voz é quem vive o dia a dia do prédio residencial. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Galharzecast. Obrigado por estar conosco. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga o Galharzecast na sua plataforma favorita. Até o próximo episódio, porque aqui o diálogo nunca termina.